Olá pessoal, aqui é Ricardo Vargas e esse é mais um 5 Minutes Podcast. Recentemente, o mundo, principalmente o mundo da arte, foi tomado pelo choque de ver uma banana colada com uma fita sendo vendida por 6,2 milhões de dólares. E sem dúvida nenhuma, isso gerou uma controvérsia enorme, mas eu não vou aqui, e não é meu objetivo, discutir a questão política, a questão do valor, a questão da inequalidade, que são todas absolutamente questões perfeitas para serem discutidas no mundo com essa desigualdade, onde você tem um trabalho de arte sendo vendido por esse preço. Mas eu não quero discutir isso. Sabe o que eu quero discutir? É o seguinte: 3 coisas que a gente pode aprender com isso, porque a gente vê coisas muito similares no nosso mundo de projetos. A primeira coisa é, o que é valor? Bem, infelizmente, a gente muitas vezes tem uma má interpretação e fala assim, uma banana foi vendida por 6 milhões de dólares e essa banana foi comprada a 40 metros fora da casa de leilão Sotheby's por 30 centavos. Isso, muitas vezes, faz com que a gente tenha uma percepção de valor errado. Na verdade, a banana, ela não foi vendida. O valor, ele não está na banana. O valor está no comprador ter a permissão para fazer a exibição, não através de múltiplos, mas a exibição individual de um trabalho de arte no qual só existem 3 peças. Ou seja, uma foi doada para o Museu Guggenheim e outras 2 estavam no mercado. Então, o que vale 6 milhões? É a banana ou é a fita? Não, a banana ela pode ser trocada múltiplas vezes, etc. Então, quando as pessoas veem o comprador comendo a banana, não significa que ele comeu 6 milhões de dólares. Ele continua comendo uma banana de 30 centavos. Os 6 milhões de dólares do valor estão na permissão que ele tem para poder fazer aquela arte e considerar que aquela arte é dele. Todo mundo pode fazer cópia dessa arte, mas a arte original daquela criação pertence a ele. E isso, dentro desse mesmo termo, me faz lembrar, há alguns anos atrás, quando eu gravei um podcast falando sobre valor e qualidade. O que acontece? O que foi disputado por 7 potenciais compradores no leilão da Sotheby's não foi uma banana. Foi um trabalho de arte. Você que está ouvindo esse podcast pode achar que esse trabalho não vale, mas pelo menos 7 pessoas acharam que ele vale e resolveram disputar esse trabalho. É a mesmíssima coisa de você comprar, por exemplo, uma Ferrari ou comprar um carro popular. Bem, qual que é a diferença entre uma Ferrari e um carro popular? Bem, a primeira diferença é o seguinte, quem compra uma Ferrari, não só eu estou discutindo a questão da capacidade financeira, mas a pessoa que compra uma Ferrari, ela está comprando um produto que é diferente do produto carro popular. Apesar de terem 4 rodas, apesar de terem motor, etc., são coisas muito, muito distintas. Produzem valores muito, muito distintos. Então, ou seja, isso me leva ao segundo ponto. Quão manipulativa as comunicações podem mudar as percepções. Para preparar esse podcast, eu cheguei a ver mais de 15 vídeos, notícias, reportagens dos mais variados vieses. E praticamente nenhum deles fala que este trabalho de arte chamado The Comedian, criado por um artista super polêmico chamado Maurício Catalan, ela não é uma banana. Aquele trabalho é um trabalho de arte contemporânea que visa fazer uma crítica à comodização da arte, etc. Bem, eu, como um interessado, eu posso falar que eu não acho que essa obra valha esse valor, mas outras pessoas acharam. Agora, o que aconteceu? Eu vi recentemente na televisão ele comendo essa obra de arte, né? Porque assim, aí tem um ponto que daqui a pouquinho eu vou falar, mas ele comendo essa obra de arte. Só que todos os canais, eles falaram na pessoa comendo uma obra de arte de 6 milhões. Isto é para mostrar como a comunicação pode ser manipulativa para mudar as percepções. Ele não comeu uma obra de 6 milhões de dólares. A obra de 6 milhões de dólares continua sendo dele. Ele e mais os outros 2 que tem, que são as únicas pessoas que têm a autorização de considerar aquilo a obra Comedian do Maurício Catalan feita em 2019.
É essa autorização que vale, não é a banana. Só que muito da mídia tem a intenção de quê? De mudar a percepção de como o mundo é fútil e como uma pessoa pode ter um lucro como esse. Comprar uma banana de 25 cents numa banca e vendê-la por 6 milhões. Bem, isso é misleading. Isso é manipulativo. Isso não é a verdade. Ou seja, o que estava sendo vendido não era uma banana. E essa percepção fazia parte do trabalho. Isso me leva à terceira coisa que eu apresento. Como é que a gente precisa ser responsável com as decisões que a gente faz. E aí eu falo sobre o comprador. Porque o comprador eu não conheço, não faço a menor ideia de como é que é o trabalho dele. Eu sei que ele trabalha com criptomoedas, etc. Mas ele ainda vai lá e come na frente da televisão. Bem, isso me faz pensar o seguinte: num mundo com uma desigualdade que a gente vê marcante, é responsável você fazer uma exibição pública como essa, ou você, vamos dizer, se vangloriar de estar comendo uma banana que foi comprada na banca por 25 centavos e vendida para você, né, dentro desse trabalho por 6 milhões de dólares? E por que eu falo isso? Porque muitas vezes esses 3 fatores acontecem no nosso projeto e a gente tem a dificuldade de enxergar. Muitas vezes a gente está comparando coisas que não são comparadas, porque o valor é diferente. Uma pessoa que vai num restaurante fino comemorar um aniversário de casamento, provavelmente esse casal, a última coisa que esse casal quer é comer e matar a fome. Esse casal, ele está indo lá celebrar um evento. Então, muitas vezes você chega e fala assim, poxa, mas aquele restaurante fino tem porções pequenas de comida e é um absurdo porque ele custa caro e a porção. Bem, a pessoa que está buscando ir num restaurante como esse, ela não está buscando alimentar para sobreviver. Se ela fosse alimentar para sobreviver, ela faria isso de uma outra forma e iria num outro tipo de restaurante. Segundo, quantas vezes nós vemos a comunicação manipulando as pessoas? É o dia inteiro, é o candidato que tem 1% e sobe para 2% e diz que subiu 100%. Bem, tecnicamente, é até, do ponto de vista matemático, razoável. Mas você acha que o objetivo da pessoa que fez essa publicidade de 1 para 2%, falando que subiu 100%, ela não está querendo manipular, ela está querendo mostrar o seguinte: olha, eu sou o candidato que mais cresce. Mas se você não tem uma referência, você está manipulando a situação. Quando eu chego e falo assim, olha, o meu país cresceu 10% enquanto os Estados Unidos cresceu 2%. Então, olha, eu estou mais poderoso que os Estados Unidos. Isso é misleading. Por quê? Porque nós estamos falando de um crescimento de 2% em cima de um PIB de quase 20 trilhões. Enquanto o outro país que cresceu 10% tem um PIB de 50 bilhões. São coisas diferentes. E o terceiro é o seguinte: quando a gente produz um projeto, quando a gente divulga um projeto, a gente tem que estar ciente que existem condições inesperadas e que a gente tem que ter um mínimo de respeito. Então, por exemplo, mesmo que esse empreendedor que tenha comprado, ele tenha, sem dúvida nenhuma, feito lá um investimento que ele queria, da forma com que ele queria, esse investidor, assim, ele não contribuiu de uma forma responsável para a sociedade, porque sem dúvida nenhuma, né, tem um monte de entrevistas agora falando sobre o vendedor da fruta que ganha 12 dólares por hora, ou seja, uma pessoa um migrante do Bangladesh, etc., nos Estados Unidos, e que isso foi de uma agressividade muito grande. Então a gente precisa ser responsável pelos projetos que a gente faz. Eu tenho falado isso muito nos meus últimos podcasts, ou seja, não é simplesmente entregar no prazo, entregar dentro do orçamento, é fazer alguma coisa que realmente beneficia a sociedade. É só importante dizer o seguinte: o Maurício Catalan, que fez esse trabalho, não ganhou um único centavo da venda desta obra de arte. Ou seja, não é o artista que estava ali querendo explorar esse trabalho. É a vaidade, talvez o entendimento da arte, que estava fazendo com que esse tipo de arte pudesse valer tanto.
Então a gente precisa muitas vezes entender isso, né? Eu tenho falado recentemente assim, o que adianta você fazer um projeto, construir um projeto, mesmo que seja super bem sucedido do ponto de vista prático, se você está criando algo que destrói a sociedade, que destrói a sua comunidade, etc. Isso é tudo menos sustentável. Então eu acho que é importante perceber isso e a gente, como gerente de projeto, a gente ter a percepção e entender o que está por trás de uma demonstração como essa e o que está por trás da comunicação, porque nós vamos nos deparar com esse tipo, é lógico que esse foi um exemplo muito radical, mas o tempo inteiro, certamente, na sua próxima reunião de status do projeto, vai ter alguém tentando direcionar de forma errada ou de forma misleading, como a gente diz, as comunicações do seu projeto. Pensem nisso. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.